pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for que caia a parte de História, beleza? Porque qualquer prova que caia a parte de História, o nosso curso de História, ele é o quê? Completo. Por isso está este nome aqui completo, beleza? O e-mail historiacomp1@outlook.com. Facebook, isto, lá eu posto exercícios, dicas e tudo mais. E o celular de mensagem 3291650267. Tranquilo? Conteúdo, História do Brasil, como você já sabe, está escrito aqui do lado, professor. Por que você fala isso? Porque eu gosto de falar. Hoje nós vamos falar sobre revoltas do Brasil. Exatamente isso, Revoltas do Brasil, parte 13. Onde nessas aulas de revoltas do Brasil, eu estou falando das principais revoltas desde lá do período colonial até a Primeira República. Tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre revoltas da República. Revoltas da Primeira República, né? Nós vamos falar uma introdução da República para vocês se situarem o que aconteceu, né? Vamos falar um pouco, uma introdução sobre a República da Espada. Vamos falar sobre a Revolução Federalista, a Revolta Armada e a República dos Coronéis, que nós vamos entrar aqui também, beleza? São temas resumidamente, tranquilo? Porque, como eu já falei para vocês, aqui no YouTube, no canal Isti Sattler, aqui no YouTube, você tem no canal Isti Sattler todas essas aulas completaças. Por exemplo, você clica lá Isti Sattler, vai abrir esta coisinha aqui e tudo mais na pesquisa. Eu quero que vocês cliquem, vai aparecer aqui, né? Mas eu quero que vocês entrem aqui, ó, em playlist, né? Aqui, ó, playlist. Por quê? Vai abrir essas várias pastas aqui de aulas, nessas playlists. Pulo do gato, aonde está essas aulas que eu estou ministrando para vocês. Dicas SpaceX, resumão Enem, História da África, Meio Ambiente, resumão Colégio Naval, resolução de exercício, História Geral, resumão PMPE, resumão SpaceX, resumão YouTube, História do Brasil e História da América. Para você que está fazendo, eu não sei qual a sua prova que você está assistindo essa aula aqui, você está prestando, cai revoltas do Brasil, minha prova é do Enem, minha prova é da ESA, minha prova é do SpaceX, para mim sei lá o que for. Mas, vou lembrar para vocês, essa playlist aqui, pessoal, esta daqui, de História Geral, esta daqui, de História do Brasil, e esta daqui, de História da América, pessoal, essas três playlists, junto com essa daqui do professor Igor também, que é de meio ambiente, mas ajuda vocês na parte de geografia, são muito, mas muito completas mesmo. Por exemplo, História do Brasil, aqui como vocês podem observar, tem 104 aulas, tranquilo? Falando de História do Brasil, muito, mas muito detalhado mesmo. Esse sistema de revolta tem nessas aulas de História do Brasil? Sim. História da América, as aulas são muito completas, muito, mas muito completas mesmo. E História Geral, também muito, mas muito completas mesmo, beleza? Óbvio que você tem aqui o resumão do Colégio Naval, você tem aqui o resumão da ESA, você também tem aqui o resumão da SpaceX, você também tem o resumão do Enem que eu comecei, e você tem o resumão do PMPE, mas é um resumão como o próprio nome diz, tranquilo? Essa playlist de História Geral, História do Brasil e História da América, o conteúdo está muito completo mesmo. Ok? Mas, professor, por que você está falando sobre revoltas do Brasil? Para você ter aqui na playlist Pulo do Gato, nessa playlist aqui, você já ir de encontro a essas matérias que são importantes também. Ok? Vamos lá. Introdução à República. Século XIX, ideologia do progresso se espalha pela Europa. A partir do século XIX, pessoal, com vários movimentos e inovações que vão ocorrer na Europa, você vai observar que o progresso, né, a ideia das conquistas técnicas e científicas se espalha, é uma febre. E isso é provado através das chamadas exposições universais que acontecem em vários cantos do mundo, né? É uma vitrine dos avanços tecnológicos dos países e tudo mais, né? Todos os avanços que aqueles países tiveram, ali nessas exposições universais, eles comentavam e tudo. Você tem a primeira exposição,
que começa na Inglaterra, né, em 1851, mas o Brasil vai participar da sua primeira em 1862, ainda no Império. Mas o que o Brasil apresentava de novo, né? Vamos dizer assim, qual que era a vitrine? Suas riquezas naturais e também a arte da plumagem e tudo mais, minerais, ok? Então, não tinha aquela coisa da inventividade, das técnicas científicas que a Inglaterra e outros países tinham. Então, essa ideia de uma monarquia atrasada também repercutia e muito, e pesava e muito dentro do Império, tranquilo? Óbvio que Dom Pedro era um cara além da sua época, tinha alguns projetos, mas ainda estava engateando, tranquilo? Em 1889 acontecia uma exposição em Paris, lá na Torre Eiffel, mas um golpe era dado no gabinete do Visconde de Ouro Preto. Este golpe vai ser a proclamação da República, tranquilo? Movim. O que é Movim? Movimentos que movimentavam isso, né? O movimento abolicionista, o movimento republicano, fazia duras críticas a essa paradez, né? Essa parada do tempo do Império, tranquilo? Então, o Império ficava tão acuado que era forçado a tomar medidas, como no caso a Lei Áurea, né? A lei que libertava os escravos. E nesse momento, pessoal, é interessante, porque quando acontece isso, quando a princesa Isabel assina, você tem o quê? Uma repercussão muito grande por parte dos coronéis. Tranquilo, pessoal? Continuando. Ainda mais, os atritos entre igreja e o imperador. Nós já falamos aqui, atritos com os coronéis. Vários coronéis vão se ficar putos, né, com o imperador, né, com a medida da Lei Áurea, e vão mudar de lado, tranquilo? Mas a própria igreja também começava a se distanciar do império. Lembrando aqui que o império, o Estado, estava sempre ligado um ao outro. Tranquilo, pessoal? Através do quê? Das condenações dos bispos, o Dom Vital, em Pernambuco, e o Dom Antônio, no Pará. Por quê? Eles falavam que proibiam maçons de entrarem na igreja. E o próprio Dom Pedro era maçom. Isso vai levar à condenação desses dois bispos e à ruptura da igreja. Outro movimento, a Guerra do Paraguai. Outro motivo, a Guerra do Paraguai. Como eu falei para vocês, aqui no CHC, eu vou falar para vocês numa aula dessa, de pulo do gato, sobre Guerra do Paraguai. Mas eu vou falar sobre mais ainda, questão do prata, onde eu vou falar sobre Rosas e Uribe e Guerra do Paraguai. Aguarde isso aí aqui no canal do CHC, beleza? Continuando, Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, pessoal, você tem a vitória do Brasil, óbvio, né? É uma vitória, assim, vamos dizer assim, um pouco complicada, discutida, né? Mas não vamos entrar em detalhes, mas uma instituição se destaca, o Exército. O Exército ganha muito prestígio depois da Guerra do Paraguai. E ainda mais, esses oficiais começam a passar a exigir mais participação dentro da política. Participação no qual não foi aceita pela elite tradicional. E claro, esse pessoal vai se migrar para movimentos republicanos. Ok? Temos durante 1870, durante essa crise toda, a formação de grupos republicanos, como o Grupo Republicano do Rio de Janeiro e o Grupo Republicano Paulista, é óbvio, em São Paulo. Ok? Toda essa contenta toda leva ao golpe no gabinete de Ouro Preto em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. A República nasce, mas é uma República da Espada. Lembrando, os dois primeiros presidentes do Brasil são militares. Você tem dois presidentes? Sim, o primeiro presidente é Deodoro da Fonseca. Mas o primeiro presidente a ser eleito por um voto, cadê ele? Onde está o nome do cara? Tá aqui, quer ver que eu vou achar ele? Quer ver? Ó, Prudente Moraes, em 1894. Mas calma que nós vamos chegar lá, ok? Beleza?
Mas voltando, vamos retornar aqui quando esse troço aqui quiser retornar, né? Porque agora parece que travou. Mas continuando, voltando aqui, não voltando muito tudo isso não. Você tem nessa República da Espada, né? Por causa que os dois presidentes primeiro eram militares, 3 projetos republicanos. Tais projetos eram o liberal, o outro o jacobino e o outro um projeto republicano positivista. O projeto liberal, primeiro, defendido por cafeicultores paulistas, principalmente a elite agrária, falavam da autonomia dos estados, a separação dos 3 poderes e a separação da igreja, entre outras coisas. Tranquilo? Os jacobinos se inspiravam na Primeira República Francesa. Era um projeto, um pensamento liberal mais radical, mais exaltado, que era pelas classes médias e intelectuais. Liberdades públicas, participação popular e entre outras coisas. O positivismo, ideais aí pelo Auguste Comte, né? O exército, grande ampliação desse pensamento vai ser a adesão por parte do exército, né? Dos militares, à promoção da ordem e progresso. Ok? Então, nesse começo, temos Deodoro da Fonseca como primeiro presidente. Tranquilo? O vice era Rui Barbosa. E ainda, ele acumulava o cargo de ministro da Fazenda. E aí entramos numa coisa muito interessante. Por quê? Porque nós temos, nesse período, a chamada crise do encilhamento. Essa crise do encilhamento, pessoal, vai atingir em cheio a economia do Brasil. Tranquilo, pessoal? Pessoal, eu só vou dar uma parada aqui porque o negócio travou. Travou ou não? Travou mesmo. Não travou. Voltou. Essa crise do encilhamento vai atingir em cheio a economia do país, né? Qual que era a ideia do ministro Rui Barbosa, que era vice-presidente ao mesmo tempo? Uma política que visava combater a falta de recursos para a indústria. E como que ele queria fazer isso? Através da emissão de papel moeda, concedida, nesse caso, por vários bancos que poderiam emitir esse papel moeda. O problema é que a grande emissão de papel moeda sem ter o ouro em reserva, sem ter um dinheiro em reserva, isso prejudicou uma alta inflação. Tranquilo, pessoal? Crise do encilhamento, beleza. Durante esse período, você tem a promulgação da Constituição de 1891. E a renúncia de Deodoro da Fonseca, nós vamos entrar nesse contexto. Aqui, pessoal, sobre a Constituição de 1891 e sobre a saída de Deodoro, eu falo muito bem detalhado aqui nessa playlist de História do Brasil. Ok? Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Floriano Peixoto entra no seu lugar e o cara fica até o fim do seu governo, tal chamado Marechal de Ferro, e onde no seu governo não será um governo tranquilo, porque ele vai ter 2 revoltas a serem combatidas: a revolta federalista e a revolta da Armada no Rio de Janeiro. A revolta federalista no Rio Grande do Sul, aonde você tinha Júlio Castilho, positivista, do Partido Republicano Rio-Grandense, e ainda aliada a Floriano Peixoto. E a oposição, Silveira Martins, no Partido Federalista, que começou a combater, a criticar a excessiva centralização do governo rio-grandense. O que vai acontecer? Vão pegar em armas e o Floriano, óbvio, vai optar por apoiar Júlio Castilho. A revolta da Armada no Rio de Janeiro é entre militares monarquistas, com ideias monarquistas, e militares com ideias republicanas e tudo mais. Beleza? República dos Coronéis. Agora é que vem o troço. Por quê? A chamada República dos Coronéis, a Primeira República, ou também chamada de República do Café com Leite, né? Isso está tudo explicado na playlist de História do Brasil, beleza? Mas, o que nós temos que entender aqui? O primeiro presidente eleito por voto direto é Prudente Moraes.
em 1894. Tranquilo, pessoal? Ele não é o primeiro presidente. O primeiro, quem que é? Deodoro, depois Floriano. E o terceiro, Prudente Moraes. Mas ele é eleito por voto direto. Ok? Beleza? Nesse momento, pessoal, você vê os positivistas e os jacobinos já perdendo espaço e você tem um avanço dos liberais. Esses liberais são quem? São a elite agrária. São os cafeicultores. E nós observamos o que aqui? Vai ser nesse momento, pessoal, uma briga muito constante entre as oligarquias. Nesse caso, que vai futuramente prevalecer Minas Gerais e São Paulo, um acordo e tudo mais, para a presidência do Brasil. A política dos governadores, aonde? Em que os governadores, pessoal das províncias, dos estados, agora chamados estados, não são mais províncias, eles faziam um acordo mútuo com o presidente, apoiavam o presidente e, consequentemente, recebiam autonomia para o seu estado. O Convênio de Taubaté, isso será uma aliança formada para quê? Para impedir o aumento do preço, a diminuição do preço de café lá no exterior, por causa de quê? Do aumento da produção dentro do Brasil. Ou seja, o governo compra café para tentar diminuir a oferta lá fora e, consequentemente, aumentar o preço, forçando o preço a aumentar. Mas, consequentemente, se está comprando café, está formando estoques. E vai ser um problema muito grande futuramente. Tranquilo, pessoal? E, consequentemente, que nós vamos entrar na nossa próxima aula, que é o intuito dessas aulas, Revoltas do Brasil, a Guerra de Canudos. Um dos primeiros movimentos sociais da Primeira República e é um movimento rural, tranquilo? É contestado por causa da grande miséria que vai ter, tranquilo? O pessoal que vivia no sertão da Bahia, no arraial chamado Arraial de Canudos. Tranquilo? Mas, lembrando, na nossa próxima aula, voltaremos com Revoltas do Brasil, aqui no CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Valeu!